O que é computador, né? Computador nada mais é do que um dispositivo, uma ferramenta que eu consigo entrar com informações. Essas informações podem ser processadas, ou seja, eu tenho uma porta de entrada. Essas informações que entram pela porta de entrada, elas são processadas internamente e esse resultado desse processamento é encaminhado a uma porta de saída, né? Pode ser um monitor, uma impressora, enfim, qualquer computador nada mais é do que um dispositivo que tem porta de entrada, processamento e uma porta de saída. Uma forma de eu disponibilizar esse resultado desse processamento. Isso é computador. Então, por exemplo, uma calculadora é um computador? É um computador, porque eu consigo entrar com dados e sair com uma informação. Processar internamente e sair com a informação. Bom, meu nome é Ivan, eu sou professor da Escola Técnica de Brasília e esse semestre eu vou ministrar com vocês a disciplina de montagem e configuração de computadores. Né? Eu trabalho na área de tecnologia desde 1996 e tenho algum período aí de experiência nessa área, poder estar aqui ministrando essa disciplina com vocês. Sou formado também, sou ex-aluno da Escola Técnica, eu sou formado em eletrônica pela Escola Técnica também, na época, em 1994. Eu não tinha o curso de informática, então o curso de eletrônica tinha algumas disciplinas voltadas para programação, montagem e configuração de computadores, como tem hoje, né? Então eu espero obter êxito com essa disciplina e vamos que vamos, né? Conforme eu falei, o foco da disciplina é a montagem, a configuração e apresentar, de fato, alguns componentes relacionados aos computadores, né? Para a questão eletrônica, né? Por que que o aluno de eletrônica ele tem que ter domínios relacionados a computadores? A maioria das ferramentas hoje utilizam computadores para auxiliar, né, na execução de alguma tarefa. Por exemplo, um osciloscópio, que mede lá a questão das ondas, tensão, enfim. Ele tem um computador interno que faz lá o processamento dos dados que são coletados pelo operador. Equipamentos médicos, né? A maioria dos equipamentos médicos, um respirador, por exemplo, um respirador digital, ele tem um computador interno lá. A calculadora tem um computador interno lá. Vários emuladores, né? Eu tenho vários emuladores que funcionam para emular componentes eletrônicos. Funcionam dentro de um computador. Então, hoje não existe uma separação tão nítida entre a informática e a eletrônica que não permita que haja uma sobreposição, né, de disciplinas. Hoje, tanto a eletrônica está praticamente inserida na informática. Então, um aluno de eletrônica, ele tem que ter domínio de conceitos básicos relacionados à informática, até porque a maioria das ferramentas hoje utilizam computadores para executar as tarefas. Então, nada mais justo, né, do que o aluno de eletrônica ter uma disciplina voltada para a montagem e configuração de computadores. Bom, esse é o foco da disciplina, né? Esse é o motivo pelo qual vocês estão estudando essa disciplina. Eu vou fazer publicações dessas videoaulas nesse semestre. Essa é a nossa primeira videoaula. E vamos que vamos, né? Então vamos começar aqui para alinhar com vocês. Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Desde que o mundo é mundo, é que o homem tenta arrumar ferramentas para apoiar nas suas atividades, né? Então, o que é o computador? Uma ferramenta que apoia nas tarefas humanas, né? Seja ela qual for, né? Então, eu sempre tenho lá uma ferramenta para auxiliar. O computador é uma ferramenta que vai auxiliar o homem, de certa maneira, numa determinada tarefa, né?
hoje a gente vive numa era digital. O que é uma era digital? A maioria das organizações, das empresas, das escolas, enfim, das entidades, elas carecem de informação, né? Então, e essa informação ela não está no papel, essa informação pode até estar, mas a maioria das informações hoje estão em meio digital, né? Elas estão guardadas em computadores, servidores, elas estão guardadas em locais que são hardware, né? São máquinas especializadas nisso. Então, a maioria das decisões estratégicas das organizações são baseadas em informações que estão em meio digital. Então, ter informação hoje é uma necessidade, né? Informação é um ativo necessário para qualquer tipo de organização, né? Vamos lá. O objetivo da disciplina, já falei, compreender os conceitos básicos relacionados a computadores, seus componentes, quais são os componentes de um computador, né? E a forma com que os programas são executados, né? O computador é dividido em duas partes, duas principais partes, né? O hardware, que é a parte física, que tem os chips, os componentes, o processador, a memória, o HD, enfim, a parte física, que é o hardware, e a parte lógica, que é a questão do software, né? E que é o software nada mais é que a instrução, ou seja, o direcionamento que o computador, que aquele hardware deve fazer, né? O hardware sem o software não é nada, e o software sem o hardware também não é nada. Então eu preciso de um casamento perfeito ali, entre hardware e software. Esse é o objetivo da disciplina, né? Compreender os conceitos básicos relacionados aos computadores, seus componentes e a forma com que os programas, que é o software, são executados. O computador é a máquina composta de partes eletrônicas e eletromecânicas, né? Eletrônicas, chips, circuitos integrados, capacitores, transistores, enfim, toda a parte física ali do computador é feita por componentes, partes eletrônicas. Eletromecânicas, eu tenho algumas partes eletromecânicas, por exemplo, aquela gaveta onde eu coloco o CD-ROM, né? Então, onde eu tiro e coloco o CD-ROM é um componente eletromecânico, onde eu aperto o botão, a gaveta sai e eu coloco o DVD. Então, esses componentes eletrônicos e eletromecânicos são chamados de hardware, capazes de coletar, né, manipular e fornecer resultados de informações para os mais diversos objetivos. Então, computador nada mais é do que isso, né? Eu digo aqui que eu tenho aqui deixa eu voltar aqui na apresentação que fica mais fácil. Eu tenho aqui um Raspberry Pi 3. É um computador, é um microcomputador onde eu tenho portas de entradas, né? Algumas portas de entradas, USB, depois a gente vai ver exatamente quais são os componentes. Eu tenho uma unidade de processamento, né? Uma unidade de processamento, e eu tenho portas de saída, né? Então, eu entro com informações, essas informações são processadas aqui internamente, e isso eu tenho uma saída desse resultado, né? Eu tenho portas de saídas. Isto é um computador. Isso pode ser conceituado como um computador. Tem outras formas de computadores. Tem computadores de fato que é para uso doméstico, né? Uso empresariais, enfim. Tem uma série de computadores. Vamos voltar aqui o PowerPoint. Então, computador é uma máquina composta por partes eletrônicas e eletromecânicas, hardware capaz de coletar, manipular e fornecer os resultados de informações para um ou mais objetivos, né? Então eu quero uma planilha eletrônica, eu quero um Excel na vida, eu quero um Word. Eu estou utilizando computadores, né? Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Vamos lá, continuando aqui. Tá aqui só mostrando que esse aqui é um exemplo de CPU, né? Que é o computador, onde tem portas de saída e portas de entrada, né? E aqui internamente tem lá os circuitos eletromecânicos, eletrônicos e eletromecânicos que compõem o computador. Para ser considerado um computador, é preciso ter um processador, uma memória
um dispositivo de armazenamento e dispositivo de entrada e saída. Dispositivo de entrada e saída são as portas de entradas e de saídas. Armazenamento, às vezes eu preciso guardar algum tipo de informações internamente, né? Às vezes eu não só processo, eu envio aquela informação para o computador, isso é processado e tem uma saída. Às vezes esse resultado do processamento eu quero guardar, né, dentro da própria máquina, do computador. Então, dispositivos de armazenamento nada mais são que memórias não voláteis. A gente vai tratar tudo de toda essa parte conceitual. A gente vai ficar no superficial agora, mas a gente vai verificar quais são os tipos de armazenamento voláteis e não voláteis. O que é um armazenamento volátil? Volátil é que após eu retirar a energia do dispositivo, do hardware, essa informação ela é perdida, né? Não volátil, quando eu desligo ou retiro a energia do componente, essa informação fica persistida, né? Ela fica armazenada ali para ser usada posteriormente, né? Então eu quero salvar uma foto, uma imagem minha. Eu coloco na memória de armazenamento não volátil, né? Porque se eu botar na volátil, ela vai se perder assim que a energia for retirada. Mas isso a gente vai tratar posteriormente. Não me preocupo com esse conceito. Então, para ser considerado um computador, é preciso ter um processador, aonde de fato a lógica se acontece, né? Onde o processamento da informação de entrada é feito, né? E a memória, que é um dispositivo que vai auxiliar esse processamento. Tipo assim, quando eu estou inserindo dados dentro do computador, esses dados eles ficam armazenados nessa memória não volátil, né? Após ele passa por um processamento, que é o processador, e aí eu decido se eu vou armazenar fisicamente em memória não volátil ou simplesmente eu quero o resultado e não vou armazenar. Então, isso aqui e dispositivo de entrada e saída. Eu tenho que ter formas de entrar com dados e obter resultados, portas de entrada e saída. Né? Aqui internamente eu estou mostrando esse desenho que mostra a arquitetura de um computador. Né? Então eu tenho lá uma CPU, que é a unidade central de processamento, é o processador, né? Essa parte interna do computador. Deixa eu ver se eu amplio aqui a tela para facilitar de novo. Então, o Raspberry Pi 3, ele tem um processador, né? É onde acontece, né? Eu entro com informações e essas informações são processadas aqui dentro. Processadas de que maneira? Eu tenho uma aplicação, um software, que vai saber o que fazer com essas informações, né? O software que vai direcionar se é para armazenar, se é para edição de texto, se é para fazer um cálculo qualquer. Então, o software que vai dizer isso. Então, esse componente onde é executado o processamento das informações chama CPU, Unidade de Processamento Central. Central Process Unit, Unidade de Processamento Central. Tem uma memória, né, que é a memória volátil. O que é essa memória volátil que eu já falei? E assim que o computador é desligado, por que essa memória volátil? Ela serve simplesmente para que quando eu entrar com dados aqui, oriundos das portas de entradas, a informação ela seja trocada entre a CPU e a memória volátil, né? E eu tiro informações daqui, processo, devolvo, tiro informação daqui, processo, devolvo para cá. E aí, aqui eu decido o que eu vou fazer. Se eu vou mandar para a porta de saída ou se eu vou armazenar na memória não volátil, né? Então, isso tudo, o software é que vai direcionar. O importante é que nesse momento a gente está conhecendo alguns componentes internos do computador. Então tem a memória volátil, que ela é um pouquinho mais ágil, mais rápida do que a memória. Memória não volátil. Tem as placas de saída, né, que é a network cards. São placas que são para saída de dados e entrada de dados. A rede, né? A rede de dados é isso aqui. Eu tenho controladores de discos, que lá vão controlar o CD-ROM. E hoje praticamente ninguém usa mais o CD-ROM, mas existe o CD-ROM. E os hard drives, o que são hard drives? São as memórias não voláteis, ou seja, eu posso desligar a máquina e ela vai ser, o dado que for armazenado aqui vai ser mantido. Tem o USB Control, que são a Universal Serial Bus, que é um barramento
para portas seriais. Não se preocupe agora com esse detalhe, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aí aqui eu plugo teclado, que é o meu dispositivo de entrada, mouse, meu dispositivo de entrada. Não tem aqui, eu acho que até eu esqueci, a questão da controladora de vídeo. Para que serve a controladora de vídeo? Para mandar os resultados para a saída do monitor, né? E pode ser a saída pode ser uma impressora, um monitor, um LED, enfim, né? Depende. No Raspberry eu tenho esse barramento aqui, né? Deixa eu ver se dá para mostrar. Esse barramento aqui, que esse barramento são entradas e saídas, onde eu posso ligar LEDs, né? Tem como eu ligar monitor, mas o monitor ele geralmente é ligado aqui na porta HDMI, né? Que a gente vai estudar as várias formas de saída de monitor. O importante é que internamente eu tenho uma controladora de vídeo. Não dá para ver aqui, mas internamente eu tenho lá um chip que é exclusivo, que é um card exclusivo para controlar vídeo, né? No Raspberry. Tenho aqui o Arduino, eu vou mostrar para vocês. O Arduino também é um computador, né? Pode não parecer, mas é um computador. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Opa, desculpa. Vamos lá. Eu tenho aqui um Arduino. Por que ele é um computador? Porque ele possui portas de entradas, portas de saída, unidade de armazenamento. Esse aqui é o nosso Arduino, né? Eu tenho aqui uma placa de rede em cima dele, mas eu posso tirar aqui a placa de rede e ficar mais fácil. Opa, perdão. Tirei a placa de rede. Então, aqui o Arduino, eu tenho um processador. Deixa eu ver se dá para ver. Tá dentro da compra. Eu tenho uma unidade, um processador, né? Tenho portas de entrada. Cadê a porta de entrada aqui? No caso, é USB também, uma porta de entrada e saída ao mesmo tempo. E tenho um barramento, né? Onde eu consigo fazer a troca de informações também com uma CPU, né? O próprio chip, que é o ATmega do Arduino, ele tem memórias internas, né? Ele tem uma capacidade de armazenamento interno volátil. E aí, se eu precisar de armazenamento não volátil, eu tenho uma controladora SD. Cadê? O SD tá aqui embaixo. Eu teria que desmontar, mas depois eu mostro para vocês. É onde eu coloco o cartão SD. Perdão, tá aqui. Esse aqui é um shield do Arduino, onde eu coloco aqui um cartão SD que serve para armazenamento de dados não voláteis, né? Onde eu posso desligar e o dado fica armazenado aqui ainda. Bom, vamos voltar aqui. Beleza, então aqui eu tenho mais ou menos o desenho de um computador, né? CPU, memória, volátil, network card, cartões de acesso à rede, e quase que eu troco informações com a rede interna ou a rede mundial de computadores, que chama internet. Controladora de discos, que são controladoras, que é a controladora das minhas memórias não voláteis. E USB, que na verdade controla um barramento que a gente chama de Universal Serial Bus, onde eu posso plugar teclados, pendrives, enfim, plugar uma série de componentes aqui. Isso aqui é a foto interna do Raspberry Pi 3, que é um computador, né? Por mais que a gente imagine que o computador é só aquela máquina, aquela CPU que a gente usa para editar texto, para acessar a internet, não. Um celular é um computador, né? Por quê? Porque ele tem portas de entradas, unidade de processamento e portas de saída, onde o resultado do meu processamento é feito. Eu tenho lá o software, né? Que nada mais é do que são as instruções, é um algoritmo que pega esses dados e sabe o que fazer com esses dados. E o Raspberry Pi é um computador, uma calculadora é um computador, enfim. O osciloscópio, né, que vocês de eletrônica vão trabalhar ou já conhecem, tem lá um computador interno.
o TDR, não sei se vocês vão conhecer o TDR. TDR é para medir a continuidade de uma fibra ótica, né? Então, se houve um rompimento de uma fibra ótica, eu pego um OTDR e monitoro. Eu jogo um feixe de laser e verifico se existe rompimento de fibra ótica. E aí, esse OTDR tem lá um computador, tem lá um software dedicado para aquilo ali. Então, hoje o computador ele faz parte de várias ferramentas, em diversas áreas do conhecimento. Então, é uma ferramenta útil, é uma ferramenta utilizada, né, por diversas áreas. Vamos lá, dar continuidade aqui. O computador é capaz de realizar basicamente 4 operações. Quais são as 4 operações básicas que o computador pode fazer? Processamento de dados, ou seja, entra dados, se faz aquele processamento. Por exemplo, de entrar dados e processar dados. Eu quero somar 2 números, 3 e 5. Eu entro com o número 3, aperto o botão somar e entro com o número 2. Estou entrando com dados. Ele vai pegar esse dado de entrada, processar lá, fazer o cálculo que deve ser feito e vai me devolver um resultado, ou seja, vai enviar para a porta de saída o resultado. Então, esse resultado, o computador é capaz de fazer. Então, se eu tiver qualquer ferramenta no mundo que consiga processar dados, né, é de fato um computador. Processar dados de entradas e enviar uma resposta. Armazenar dados. Quando eu falo que armazenar dados, pode ser de maneira volátil, que vai ser perdido assim que o computador for desligado, de maneira não volátil, que mesmo que faltar energia que o computador for desligado, aquele dado vai permanecer. Então, é computador a partir do momento que ele processa dados, armazena dados, né, de maneira volátil ou não volátil, movimenta dados, né, quando estou mandando um e-mail para alguém, eu estou movimentando os dados, alguém vai entrar no computador, no celular, enfim, que é um computador, o celular é um computador, um tablet que é um computador também, e vai ler o dado. Então eu consigo movimentar dados através do barramento interno, que é esse barramento aqui, né? Eu tenho vários componentes e aqui eu tenho um barramento interno, né? Então eu consigo movimentar dados da CPU para memória, da memória para memória não volátil, que são os discos, da memória para um pendrive que eu posso plugar aqui, do teclado para cá. Então eu consigo movimentar dados. Então são componentes, funções básicas de um computador, movimentar dados, né? Movimentar dados é uma das funções básicas de um computador. Quem diz é o Stalin, que é um autor de hardware, falou que o computador é capaz de realizar basicamente 4 operações. Controle de processo. O que é controle de processo? Com o software que eu tenho na minha máquina, no computador, eu consigo fazer controle, né, de processo. O que é um controle de processo? Primeiro, armazeno, tiro o dado da memória e levo para a CPU. Depois tiro o dado da CPU, levo para a memória, depois tiro da memória, leva para a rede. Né? Então, esse controle, esse domínio da interno das informações, se algum dispositivo conseguir executar, é um computador e é uma função básica do computador. Né? Processamento de dados, armazenamento de dados, movimentação de dados e controle de dados. Bom, essa é a parte introdutória, essa é a nossa primeira aula, vídeo aula 01, né? Eu espero trazer na próxima aula mais a questão de hardware, né? Que as aulas devem ser mais visuais. O que é as visuais? Eu vou montar, eu vou abrir máquinas, eu vou ver a questão de fontes, de alimentação, de tensões, de consumo de energia, né? Que é algo que a gente tem que preocupar, né? Enfim, para não ficar um vídeo tão grande e chato, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade a essa parte de introdutória do que é o computador, dos componentes internos, enfim. Até mais.